Pão de vida, aos quinta-feira, dia 28 de maio desse ano que nós estamos nele. Saúde, irmãos, na paz do Senhor. Mais uma edição de Pão de Vida. Cada dia, nós temos a palavra de Deus, nós temos temas que nos ajudam na edificação de nossa vida. Este tempo estudo, nova história de Jacó, que se família, se mulheres que casam, e tudo como é que cedo e como é que Deus ia trabalhar num propósito, tudo está dentro do plano de Deus. Nada que inventaram para Jacó, nada que inventaram para Labão, tudo está sob controle de Deus. Para Deus, assim que me está, para ser, para criar nação, Jorson de Israel. Então, Deus está no controle de tudo, não gaba Deus para isso, amém? Não a continuar e falar no aos tema, fala Jacó ser o benção para Labão. Maneira que a missionária Júlia dá orientação, não a seguir, aonde não para no versículo 24 do capítulo 30 de Gênesis, que será começada na crioulo, aos não a seguir no versículo 25 até versículo 28. Cada diz que se no versículo do mês de maio, que está já na reta final, aos 28, versículo na bem despedir aos quinta-feira, e na bem despedir, ouvintes do Pão de Vida, que está no livro Romanos, capítulo 12, versículo 20, com versículo 21. Que falando como assim, se o inimigo tem fome, dá para ele comer. Se tem sede, dá para ele beber. Para ver se vou fazer assim, Buna fazer rosto quinto com vergonha. Cabo disso mal ganha. Mas ganha mal com bem. Amém? Na vida cristã, e tem uma coisa só. Não tem que saber fazer o que é bem. Fazer só o que é certo. Esse que propósito. Aquilo que é certo, é que nós chamamos para ele. Amém? Para Deus e ajudar-nos. Hoje, nós vamos continuar na nossa leitura. Livro de Gênesis, capítulo 30, versículo 25 até versículo 28, com o ponto de vista dando orientação para nós ler. E falando assim, depois de Raquel para José, Jacó fala Labão, dizem para riba para minha própria terra, dá minha mulheres, com minha filhos, com serviu para ele. Ntabai nya caminho. Pabia possível kuma. Ntarbaia tio pabo. Labão falar. Se goste, moja favor budiante. Fica comigo. Pabia, ndivinha como senhor bençoan. Pabia de bom. E fala mais. Contan, canto comiste, ntapagao. Eterno Deus, essa é boa palavra. Senhor, vem da revelação da tua palavra na nossa vida, para entendimento, para edificação, através do Espírito Santo, para nós andar com você. Venha abençoar as palavras na vida de cada um de nós. Instale para abusar, para orientar, em nome de Jesus. Amém. Essa é a palavra de Deus que nós leímos, né, que nós falamos, no manual Pão de Vida, sempre está te ensinando leitura bíblica, e tá para nós poder ler a palavra de Deus todo dia para alimento de nossa vida espiritual. Depois que nós leímos, nós está tecendo Pão de Vida, está tecendo ele no contexto a nós que ser guinense, na realidade, para a palavra de Deus está aplicado aquilo que Deus e fala para todo ser humano. Mas contexto é muito importante. Realidade, o que não passa naquele país, então, não olhar tudo na palavra de Deus. Então, não está despertar esse povo nesse sentido. Amém? A nós, na Guiné-Bissau, Pão de Vida é escrevido para nós comandar tudo assuntos que está levantado ali, está relacionado com a nós guinenses. Deus me se papel com nós, Deus me se transformar no primeiro. Assim que Deus está trabalhando. Deus vai transformar a nação, a humanidade, Deus e trabalhar com nação suma que fala. E falar, ele e cuide Israel. Na metade de manga de nações, mas ama Israel e cuide ele fazer para ser esse povo de ser. Deus e separar Abraão
Através de Abraão, se descendência, Abraão para Isaac, Isaac vem para Jacó, que Deus vem chamar nome de Israel. Então, através de Abraão, Deus fala tudo nações nasceram abençoado. Então, irmão, Deus e me se trabalhar aqui guineense nesse sentido. Não dedicar nossa vida, não perar a Deus, não obedecer palavra, não abre no coração. Deus e me se papia com nós, guineense. Deus e me se papia com nós. Então, fica ligado com o ponto de vida todo dia. Tem temas para edificação da vida. Deus para transformar o mundo, para transformar descrente, e precisar primeiro a mim, que ser o crente. A mim, como anda Deus fala a Abraão. E anda direito em adiante, ser justo em adiante. Então, Deus, o que chamou para servir, para usar e precisar bom próprio, que tem, a vida tem que estar transformada. E fala para não transformar no entendimento, para não dizer a Deus para ir renovando. Cinco palavras de Deus falando na Romanos. Na Gálatas se falando se contra espírito que não dado. Então, está na nós. Então, para não dizer esse espírito, peguiano. Se é esse espírito próprio que está dando vida para nós andar com Deus, então para não dizer peguiano. Deus sempre tem prazer de guiar. Povo guinense. Não fica ligado com o ponto de vida todo dia. Para edificação de nossa vida, não diz a Deus transformando, para não poder transformar outros, para não poder transformar outras nações, para não dar encontro que almas que está preparado, que Deus se cuide para esse reino. Então, a nós não tem que estar preparado, não abre no coração. A nós que chamado, no partido é salvação, não dá fé para andar com Deus. Amém? Então, não fica ligado com o ponto de vida todo dia. Ouvir, vou partilhar. Ouvir, vou partilhar. Que tem nada a ver mandação e palavra de Deus. Deus fala, se palavra que está volta vazia. E está fazendo trabalho que é mandado para fazer. Que deve fazer e está fazendo. Portanto, que não duvida com isso, partilha só. Partilha o trabalho, partilha. Como crente, acabou a budista. Não é bem julgado para ver desse. Não conhece a verdade, mas não aceita dar testemunho da verdade. Amém? Então, não vai o ponto de vida é tema que te ensino como já considero benção para Labão. Não se vê Labão e quem? Labão e tio de Jacó e irmão de Simame. Labão e irmão de Rebeca. A boca que se história assim que cedo. Está bom? Jacó, Simame e irmã de Labão. Então, Jacó vem ter problema que se irmão grande, se mame com se papai concordar, é mandar para a terra de sítio. Na terra de sítio que vem para ficar, que não é história de estudo, sítio, ele vem olhar minher e mestre, filho de sítio, se primo irmão, não se vê até os, no parentes muçulmanos, assim que está casa. Se primo irmão, e cá, e falei, mestre que lá. Então, aquilo é mais nova, é assim, é bem fazer que casamento e tudo, e pensa como aquilo aqui na casa. E bem dado que mais garante. E falando até como que o bem dangue mingeira, me que não trabalha para ele. Fala na não terra. Não cata disse, mas não para casa primeiro. Então, na causa desse tio, lá que está nele, e bem trabalhar mais 7 anos, para tomar aquele mingeiro próprio que gosta dele. Raquel, como anda nova história, tudo. Maneira que ama Raquel e gosta dele, tio. Raquel retilba, Raquel tem ele. Mas cada vez que perto que o outro que gosta dele, que ela está prenha. Que ela está prenha. Então, que vim para o quarto filho, Raquel, cabeça e abre, tudo na grita e entra na depressão. E que lembra de Deus. E que lembra. Mas para Deus se fica e na justiça, dá filho. Não tem história, tudo não vê este tempo. Então, na causa que se tio lá que está nele. E como anda não lei como, e chega tempo para ir riba para casa desse papai, para ser terra. Para que Deus e chama Sidona, Abraão, e falar ali na dal que é terra prometida. Que não está jogando na novela, gente não vai terra prometida. Que ser o Canaã. Moisés tira o povo no Egito para levar para Canaã. Então, ele coisa lá, Jacob vai lá na Anran, na terra de Sidonas, basta na cor de sítio.
Então chega tempo e fala se tio kuma. Desan gose para mim para poder riba. Desan para poder riba. Que tempo e tem já 11 filhos. E fala desan gose para danya mulheres que tinha filhos para bai. Para bem trabalhar para bocho com nobe história. Então é como anda tema falando, já considero benção para Labão. Para ver que Labão falar. Se gosta de a favor do diante, fica comigo. Para ver adivinha como senhora benção para ver de bom. Amém? Ali que não tema sai. Já considero benção para Labão. Amém? Então não é dúvida que o ponto de vida tem agora para nós. É palavra que não lê na Bíblia. Tudo escrevido para ver de nós a os. Para não ensino, para mostrar o que aconteceu ontem e a nós como é que nós deveríamos andar. Amém? Então, ponto de vida, aos quinta-feira, 28 de maio, falando assim. Não continua com a história de Jacó, mas aos, antes que não camba para outros temas. Gosta de declaração de Labão, no versículo de Encorna. E assim próprio que Deus tarda marca paiseiro. Deus fala broncuma e na abençoar, passa a ser o benção para todas as nações. Todas as nações do mundo na bem cata na fonte de benção de Abraão. E quem porta não de que sinta nele. Nós aqui lá começa na cumprir nas jorções que sai nele. E verdade de como Labão ser o benção para Jacó. Maneira que recebeu no tempo de se foronta. Ocha, e que tem nada. E ser o benção para ele, na maneira que dá 2 mulheres para vir aquilo, e que assim. E pode ser como esse, e análise do povo de que terra, mas Labão próprio, olha coisas com outro olho. Labão sinta e analisa coisas direito. E chega a uma conclusão. Pensa, Labão leva bom tempo para pensar naquilo que aconteceu com sua família, desde que Jacó entra na sua família. E por isso, aquilo que passa com outros colegas que têm filhos fêmeas, suma ele. É da ser filhos fêmeas para rapazes de 7 era, para casamento. Mas a família que olha nem ganho naquilo. Outro de colegas de Labão, obrigado a sustentar a família de quem quer dar ser filho fêmea para casa. Outros, casamento acaba, dizem, logo ser filho fêmea, riba a casa, com vergonha. Mas, nesse caso, Labão olha com uma história e muito diferente. E acontece, Labão conseguiu uma história sabe para ver Jacó. E que segundo se verdade para Jacó com sua família. Labão falar, se goste, olha a favor o diante, fica comigo. Para bem adivinhar como senhora abençoa para ver bom. Esse é bonito demais. Qual testemunho que gente pode dar para ver a vida? Essa pergunta cranca. Qual que testemunho que gente pode dar para ver a minha vida? Jacó catisse Labão vergonha na maneira de dar a seus filhos fêmeas antes de casamento. Uma manga de nós jovens na faciaos. Jacó nunca choranta sitiu. Labão suma com outros jovens crentes na faciaos. Outros dados espaço na casa para purificar e estudar. Mas no fim, se tio está arrependido, que comanda e seta para que ela fica na casa com ele. Como é de vida?
Essa é a pergunta para cada um de nós. Jacó cedo cargo para Labão, mas benção, que tudo gente olha com seu olho. Nunca se vê. Se Deus não alça qualquer alguém ou família para vir bom. Não olha como o mesmo coisa bem acontecer mais tarde na vida de José, na casa de Potifar. Deus desenha plano para abençoar tudo alguém que evidente se filhos para hora que recebe crente na sua casa e Jesus próprio quer receber. E na base daquilo, que Deus está abençoando aqueles que recebem crentes na sua casa. Infelizmente, é aquilo que não olhamos. Igreja per que costumo para não cana anda direito com Deus mais. Outros está furta coisas de quem que vem neles. Outros está burrice gasillador dor com tristeza para de mau companheirasco que está envolvido com ele. E triste. Jacó disse que sim de quem que cedo. E se viu como e deve de riba para terra prometido para e lá com se missão na cumpre. Ora, para buscar diz que sim de visão ou chamado para de sabor a Deus. Pedir ajuda de Deus para passar a ser o bênção para gente na tudo cal como vai. Arrepender de boero. Para arrepender de dinheiro. Amém? Esse é o ponto de vida tem para nós. E falando ali como para não pedir ajuda de Deus, para não passar a ser o bênção para gente na tudo cal que não vai. Ao se falando, tema, Jacó ser o bênção para sentir o Labão. Ele que não lei, então no contexto da os, ponto de vida bem para despertar na parte de como para não ser o bênção na casa de quem que recebino. Para que não dá sido dor de cabeça. Para que não dá sido que sabe. E ainda nós que está ali na Europa, e estou verificado demais. Alguém está saindo de Guiné, e chega ali, vou receber, e na tarde só bocado, e na panhapé de terra, dor de cabeça que está da manga de gentes. Não falava já um dia ali, atrás, como manga de nós, ali na Europa, alguém está bem, está tendo, tipo criado, pregado, por fazer, coitado, que se vinda como que custa nascedo, como que terra cedo, maltratar, fazer tudo, colar de maneira. Mas a os, história vira para aqueles próprios que estão recebidos. Não tem eles ali na Portugal, não tem eles. O te ajuda a ser uno, vou ajudar. Ora que com sana e alça só, e acaba. Em vez de ser o bênção para você, está tornando maldição para você. Esse que não vem para vir chamar a atenção a nós guineenses, é não filmanha. Ele que não vem para vir chamar a atenção. Buscar na casa de alguém, ser o bênção para ele. Bocote ainda trabalho servil, que tudo coração a bom ainda que ser o crente dá testemunho. Ele que falando, a os, não pirres. E a nós, igreja de Cristo, não pirres. Para ver que não maneira de andar casta direito. Não maneira de andar casta direito. Tô esse duno butenel, o que vim caba panha peritério, o que já trabalha caba. Ele já gosta de suma bo. Guerra contra bo gosi, tá luta contra bo. Mostra já gosi como ele mais bo, ou criou uma manga de problema. Ele tudo tá passa. Ele com ponto de vida te ensina no contexto. Ponto de vida escrevido na Guiné-Bissau, missionário chamado para Deus chamar para Guiné-Bissau.
Então, vive a realidade dela. E tem esses exemplos. E fala, os, e que estou olhando manga de nós jovens. Tá bem, cauda alguém está recebido para baixo estudar. Sai de ponta e vai para baixo estudar. Mas tá chega, só duro a cabeça que tá por dono de casa. Se tem filhos fêmea, assim que na cervejas lá. É tudo impureza. Crente que se anda na pureza, gos. Então, es que mostrando como, para não ser o benção de que nós está. Para não ser o benção na nossa casa de que nós recebido. Para não ser o benção na nossa vizinhança. Não ser o benção na igreja. Para a gente ter saudades de nós. Para dia que nós disse a casa daquele alguém. Para ser um que sabe para ser dono. Para sentir tanto saudades. De tanto benção que está recebendo. Que recebe através de bom. Ele com o ponto de vida bem para chamar a atenção, para ver o ponto de vida cada dia que cedo, está dizendo a palavra de Deus, para ver a palavra de Deus tem poder para ensinar, para aprender de nós erros, de nós maneira, nós guineenses, nós filmanha que nós temos. Botou já botar alguém e está tendo amigo na rua, e tem amiga na rua, que lá na influencial e com os problemas. Então, a mim, a não está ali na Portugal, Deus se confia nesse trabalho ali na Europa. Então, não é a realidade da Europa, yes. Não é a realidade da Europa, yes. Então, boca na seta. Boca já trabalha para ser se criado. A boca que não fica. A boca não está levar seu filho à escola. Vai levar, vai buscar, para ver o quê? E falar, sério benção. Seja o lugar que você está nele. José, de Egito, e ser o benção na casa de Potifar. Desde que entra lá, tudo Potifar que torna Sevilha, nada dessa casa. Benção grande. Ele que falando, Jacó ser o benção para Labão. Labão fala como, toca Labão confessa. Ele que ponto de vida te ensino. Labão tem esses colegas, com certeza, ponto de vida e relatas que ser. E fala colegas de Labão, por ter esse filho fêmea, vai casamento, nada acaba ali lá. Outros têm, se calhar, seu filho riba para casa. Outros têm, seu filho fêmea está lá, mas família que rabidena sustenta eles. Só para seu filho por cinta. Mas fala, caso de Labão é diferente. Para ver que Deus está lá. Jesus fala, quem que recebe vós, a mim que recebe. Então, e é prática, e é que se nos seguir. Deus se palavra, e a hoje, e a ontem, e para tudo sempre. Então, e aquela palavra de Deus que está volta atrás e que está mudar. Então, e aquilo que aconteceu, presença de Jacó, que está na aliança com Deus, e ser o bênção para seu tio Labão. Ele que pode vir a chamar a atenção. A nós não tem a promessa. Caso que não entrar nele, não nascer o bênção lá. Mas esse que não pode vir a vir para despertar, não? Para não dizer não filmanha, para não ser o bênção na causa que não vai nele. Para o nome de Deus se poder engabado. Crente está olhado através dessa maneira. Aquilo que está falando, o fruto do Espírito Santo. Boa maneira de ser. Como é que você cedo? Qual nome que você tem na boca? Qual nome que você tem na boca bairro? Qual nome que você tem na igreja? Como é que irmãos estão olhando? Você é o bênção para alguém? Alguém me se remendou como apóstolo Paulo? Esse tudo ponto de vida está despertando esse irmão. Para Deus ajudar. Ser o bênção para alguém que recebeu. A mim não fala no contexto ali da Europa. Aquele é que problema mais grande. Ser o bênção. Ser humilde porque ser o crente. Ser o bênção. Vou olhar que se filhos fêmeas lá. Ser o fiel. Vou servir, vou obedecer. Deus can abandonar. Tudo aquilo que é fiel, Deus que está abandonado. Deus está iluminando esse caminho. Deus está conduzindo. Irmão. Assim que está sendo. Qual pensa, a Europa está difícil. Que é difícil para Deus? Mas que é cansar para Deus? Sortear e tudo aquilo que fia. Para ver tudo aquilo que Deus fala e nascer. O que Deus fala tem que ser na minha vida, na minha vida e cana mais não. Agora, o que nos pedimos são e fidelidade. Para não ser só fiel para Deus. Para ver aquilo que Deus tem para nós e cana tirar. Mas Deus nos exige de nós fidelidade com obediência. Se não obedecer, não receber que bênção. Ele que fala, a hoje me põe testemunho. Terra que o céu vai ser o testemunho. Para você cuide. Se vou fazer bem, vou não olhar bênção. Se vou fazer mal, vou não olhar maldição. Deus rabide fala, cuide bênção.
Cuja obediência. Se não obedecer, não há poder ter bênção. Ele que põe de vida a ti, para despertar a mim, para mim, para ser bênção. Na tudo que está. Para a gente ter saudades de mim, para a gente ter, para ser bênção na minha mão de servir seduno, na minha mão de obedecer, para servir com humildade. Deus é fiel e abençoado. Ser bênção para onde que está nele. Amém? Amanhã e sexta-feira, na voz do meu irmão Zico, sexta-feira, amanhã, dia 29, nós vai para o livro de saída. Nós vai arrancar com o livro de saída. Pensa, não leio já. Goste, nós vai ler amanhã saída, que será o Êxodo, capítulo 1, versículo 8 até versículo 14. Amém? Outros temas que não vêm entrar, outros livros que não abre, para te ensinar temas bonitos. Amém? Então, amanhã, prepara você separador, a boca gosta de orientar tudo, livro de saída, capítulo 1, versículo 8 até versículo 14. Ele que não é irmãozinho, não te ensino amanhã, e não te ensino tema muito bonito. Está atento amanhã para o tema. Mas acabou de esquecer. Ser bênção para o tio. Ser bênção para o papai. Ser bênção para o mame. Ser bênção para os irmãos. Ser bênção para o amigo, boa amiga, boa camarada, boa irmão na fé, que recebeu, que abriu a porta. Ponto de vida falando, lá bom cedo, e cedo a bênção de Jacó. Ocha Jacó na cura de seu irmão, que sabe na seu coração. Lá bom cedo, bênção para ele, e receber na sua casa, e dar trabalho, e não comer, e ter teto. Deus olha humildade de Jacó, obediência. Então, e abençoa. Se fidelidade. E gostar de Raquel. E na barbaquia aquele, e na tudo. Mas a Bíblia está contando como Jacó e usa Raquel. Não. Para de fidelidade. Deus e abençoa a casa de Labão. Este ponto de vista tem para nós. Para nós ser bênção para outros. Jacó também. Cada esqueci de quem que cedo. E se viu como e dibre riba para terra. Ele com o ponto de vista falando como panora. Para que não esqueci. No visão. No chamado. Para via de sabor. E tem manga de gente que chamado. Mas é bem ter problema. É ter que é bem ali na Europa. É que receber já nada de ser chamado. É que receber nada de firmar para servir Deus. Tudo é ficar já na Europa, é na Sibia, na Ria, é na mudar de terra, é na postar na Facebook, na TikTok, para mostrar o país que está nele. Nica tona lembra. Ele que põe de vida na chamar atenção, irmão. Terra que vai nele, Deus colocou lá. Para Deus me fazer alguma coisa, como irmão, não vira e cá por acaso. Não sai nem brincadeira. Não presta atenção a nosso povo, cuidar o povo separado para Deus. É que o ponto de vista na chamar a atenção. Cuidado. Cabo pirre foco do chamado. Firma. Deixa Deus e despertar. Fica ligado com a palavra todo dia. Leia a Bíblia. Deus ia amar e salvar. E chamar para poder servir. Vou ficar uma curuna desviar, uma vai não debucar, vai nem diante. Temento cobre de Deus, irmão. E prazer para servir Deus. Para ver falar que lugar, ninguém can poder dar. E só Deus que está chamando alguém para aquele lugar. E privilégio. Agora, se você nega, você salta. Como a vida sabe de terra ali. Tudo coisas não passa. Mas aquele que cedo fiel, ele ganha vida eterna. Mundo não passa com tudo se deseja mal. É versículo. E passa vai na ponto de vida. Mas aquele que faz a vontade de Deus, ele vive para sempre. Faça a vontade de Deus com o ponto de vida na tua mão. Faça a vontade de Deus, você está chamado, você serve Deus, na todo lugar que você está, pode ser bênção. Amém? Que Deus está benção essa palavra, que não esquecer, não tema. Cedo, bênção. Para ver que Jacó cedo, bênção para Labão. Amém? Que Deus está abençoando
Até mês de junho, nós estamos ali juntos. Um abraço.